Taxas da Previdência Privada, você achou que não teria taxa? Sempre tem! Vixe, só de ouvir falar. Taxa que é cobrada, por quê? Porque a Previdência Privada, ela é um serviço de gestão de recursos, né? Você, principalmente durante a fase de diferimento, você está entregando a sua grana para alguém gerenciar, para alguém cuidar. E ele tem uma estrutura de fundo de investimento, né? Ele pega o seu dinheiro que você vai aportar mensalmente, que você vai aportar anualmente, que você vai aportar uma vez só, não sei, né? Ou até misto entre essas coisas, né? Sei lá, aporta mensalmente e no final do ano, quando você ganha 13º, dá um aporte mais forte e tal, não sei. Mas na prática é que você está aportando aquela grana lá, ele pega esse dinheiro e vai comprar ativos. É conforme a classe que você escolheu. E logicamente vai ter uma taxa para fazer isso. Quais são essas taxas? É justamente o nosso papo de agora. Bem rapidão, bem simples, porque não tem muito mistério, tudo bem? A primeira das taxas é a taxa de administração, né? Taxa que ele cobra por administrar. É um percentual, né? Por exemplo, 2% ao ano, 1% ao ano, 3% ao ano, que vai incidir sobre o valor total, né? Sobre o que está em gestão, em administração, por isso taxa de administração. Então, se você tem 100 mil, incide sobre os 100 mil, é sobre quanto ele está cuidando para você, tá? Então, ele é o percentual ao ano, né? Que vai ser deduzido e cobrado diariamente, né? Então, afetando ali a sua rentabilidade, logicamente. Então, 2% ao ano. Mas ele cobra diariamente, é o mais comum, tá? Até tem lá percentuais, taxa que ele chama de administração na entrada, e cobra inteiro na cabeça, 2%, não é nada comum, tá? Ou na saída, cobra só na saída, mas também não é nada comum. O mais comum é fazer prorata, né? Equivalente ao dia e ir deduzindo diariamente, tá bom? Tem também uma tal de taxa de carregamento, que você paga por carregar o seu plano, que você paga por aportar grana no seu plano. O que é a ideia aqui? Bom, como o seu plano, né? Como o seu plano é um fundo de investimento, como eu falei ali antes, né? Deixa eu pegar aqui para desenhar para você entender a lógica. Eu gosto que você entenda o porquê. Não precisa decorar nada. Entendendo, não precisa decorar. Então o que acontece? Você, cada vez que você coloca dinheiro no seu plano de previdência, né? PGBL ou VGBL, como queiram, né? Nesse fundo, esse fundo tem que ir no mercado comprar ativos, né? Comprar ativos. De novo, como é lindo isso, entendeu todo, né? Esse trabalho de ir lá no mercado escolher os ativos dá trabalho. É uma operacionalização. Então, já que dá trabalho, ele te cobra uma taxa de pedágio, uma taxa de carregamento, por receber a sua mercadoria chamada dinheiro e carregar lá para dentro do fundo. Ok? Assim, nem todo fundo cobra, né? A taxa de administração todo fundo tem, né? Lógico. Né? Mas fundo de previdência, né? Nem todo fundo de previdência cobra. Tem uns que até falam assim, olha, se você fizer aportes maiores de X, Y, Z, eu te isento. Se você tiver mais de 1 milhão comigo, eu te isento. Se você ficar mais de 2 anos comigo, eu te isento. Enfim, tem várias formas disso ser isento, tá? E essa taxa de carregamento, ela tem taxa antecipada, taxa de carregamento antecipada e taxa de carregamento postecipada, tá? Deixa eu te explicar a antecipada primeiro, porque ela é antes, logicamente. A antecipada é o seguinte, vamos supor, faço um aporte de R$1.000, ok? Eu tenho uma taxa de 10%, ok? Ou seja, ele já, como é uma antecipada, ele já me tira R$100, porque é antes. Então, o meu aporte, na verdade, vai ser de R$900, ok? R$900, que é uma taxa antecipada. Já a taxa postecipada é como se fosse o ingresso de uma balada de festa. De uma balada de festa é bom, né? Ingresso de uma balada. Você chega na balada e fala assim, quanto que é o ingresso? R$50. Você entra, vive toda a festa. E aí, na saída você paga. Mas é uma taxa de entrada. Só que ela foi postecipada. Não é taxa de saída, é ingresso. Foi muito incrível a festa. Não interessa. O ingresso é R$50. Foi uma bosta. É R$50. Então não é uma taxa de saída, é uma taxa de entrada postecipada, cobrada na saída. Então na taxa postecipada, eu faço um aporte de R$1.000 também. Tem uma taxa de 10%.
Mas ao invés de ele me cobrar na entrada, ele me cobra só um dia que eu for sair. Então, entra para render aqui no fundo os R$1.000. Ou seja, é melhor do que na antecipada. Aqui na antecipada fica rendendo só 900. Aqui rende 1.000. E ele anota essa dívida comigo, né? Essa dívida que eu tenho com ele, no caso, né? Ele anota esses R$100 para o que é 10%, né? Para o dia que eu sair, eu pago. Então, a hora que eu sair da festa, eu pago. Então, a antecipada ele cobra depois, mas tem a taxa de entrada também, tá? Então, pode até... Tem programas de benefícios que vão zerando, que nem eu falei ali antes, e tem planos que nem cobram isso, tá? Então, logicamente, é melhor a antecipada entre essas duas. É melhor não cobrar. O melhor é a antecipada entre as duas, porque você tem R$1.000 rendendo ao invés de só não, né? Ao invés de R$900 rendendo aqui dentro do seu plano, tá? Então, a taxa de carregamento, então, incide nos aportes, nas aplicações, é para pagar a operacionalização de comprar os ativos, pode ser antecipada ou postecipada, tá? E, por fim, a taxa de performance, que é por uma taxa que você paga por performar, também bem incomum, tudo bem? Mas, se o seu fundo quer ir melhor que o Ibovespa, por exemplo, né? Então, sobre o quanto fui melhor que o Ibovespa, você paga uma taxa de performance. Então, de novo, não é comum, mas vamos supor, tá? Olha, o seu fundo quer melhor, aqui, vou pegar outro exemplo mais perto aqui de previdência. Olha, meu fundo quer ir melhor que o CDI, ok? Que é de renda fixa, né? O CDI no período deu 14%, ok? O fundo de previdência, né, deu 16%. Ou seja, quanto a mais que eu dei que o CDI, quanto que eu fui de ganho adicional? 2%. Sobre esses 2%, eu vou cobrar alguma taxa de performance, né? Então, olha, desses 2% aqui, 0,3 é a minha taxa de performance, por ter performado melhor do que aquele indexador que eu queria. Então, eu queria bater o CDI? Sim. Bati o CDI? Bati. Entreguei 2 a mais. Sobre isso aqui, eu cobro uma taxa de performance, né? 10% disso aqui, por exemplo, né? Então, vai parecer a conta da Dilma aqui, né? Mas 10% disso aqui, ou seja, 0,2% é a minha taxa de performance. E você vai ficar só com 1,8%. Né? Então, taxa de performance que não é comum na Previdência, mas pode acontecer em alguns fundos específicos de aparecer, tá bom? Dito isso, rapaziada, tempo é seu ativo mais precioso. Não é relógio, não é carro, não é celular, é tempo. Que tempo você não recupera. Então, invista bem seu tempo, invista em educação, que é o único meio de mudar a sua vida. Quem diz isso é um cara que mudou a minha vida. Eu mesmo mudei a minha vida por meio da educação. A diferença é que eu fiz isso meio que de teimoso, sozinho, teimando, indo atrás. E agora eu tô aqui todos os dias dizendo pra você, vai mudar a sua vida. Fala aí, tubarão, que demais que você chegou até aqui. Você sabe que a grande maioria das pessoas, não só em aulas, mas não chegam até o final. Elas param na metade, simplesmente assim. Pois bem, se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo. E também eu quero te dizer que essa aula aqui faz parte do meu curso completo para as novas certificações da Ambima, que estão todos esses cursos disponíveis lá no meu site, tá bom? Então, super beijo, clica aqui embaixo e vem comigo, porque no meu curso completo você tem acesso a todas as aulas, não só essa aqui. Valeu, tamo junto e até a próxima. Fui!